A vitória do Flamengo sobre o Chelsea e a classificação no Mundial de Clubes não foram apenas um feito esportivo. Foram um abalo na estrutura narrativa que sustenta há décadas a superioridade europeia no futebol. E isso, naturalmente, incomodou. O que se viu nos dias seguintes foi uma série de tentativas, desesperadas em alguns casos, da imprensa europeia em desqualificar a atuação rubro-negra. Alguns veículos chegaram a sugerir que o Chelsea não levou o jogo a sério. Outros apontaram para supostas falhas táticas do técnico inglês. Mas a verdade é uma só. O Flamengo não só venceu como dominou. E o que está por trás do incômodo europeu é algo muito mais profundo. É o medo de que a narrativa confortável de supremacia absoluta esteja ruindo diante dos olhos do mundo. Porque o mesmo futebol que encanta no continente sul-americano é tratado com condescendência quando vence um europeu. Por que clubes como Flamengo, Palmeiras, Boca ou River precisam provar o dobro para receber metade do respeito? O incômodo ficou ainda mais claro após o comentário de Thierry Henry. Sua fala não apenas elogiou o Flamengo, ela desafiou diretamente o status quo europeu. E esse tipo de atitude, vindo de um ex-jogador que é símbolo da elite europeia, expôs a fragilidade de uma narrativa baseada mais no poder econômico do que na bola jogada. A reação nos bastidores foi imediata. Analistas ingleses minimizaram a fala de Henry. Veículos franceses ignoraram. Italianos preferiram destacar o suposto desinteresse do Chelsea. Mas a internet não perdoou. O vídeo com o comentário de Henry viralizou, ultrapassando fronteiras e derrubando argumentos elitistas. Fãs de futebol da América do Sul, África e Ásia, regiões historicamente excluídas da elite, encontraram ali um símbolo, um europeu consagrado admitindo que há mais talento fora do eixo do dinheiro do que se costuma reconhecer. O ponto central é esse. O Flamengo não jogou apenas para vencer, jogou para representar. Representou um continente cansado de ser colocado como coadjuvante. Representou milhões de torcedores que sempre ouviram que lá fora o futebol é outro nível. Representou a ideia de que disciplina tática, intensidade e inteligência de jogo não são exclusividades da Europa. E, talvez o mais importante, expôs o medo da elite europeia de perder o controle do discurso. Porque quando um clube sul-americano entra em campo, vence com autoridade e ainda arranca aplausos de quem está do outro lado, o que se quebra não é apenas uma invencibilidade, é um império simbólico. O Flamengo mostrou que a diferença de investimento ainda existe, mas a de futebol nem tanto. E mais, mostrou que coragem, preparo e camisa pesada podem dobrar qualquer orçamento. O que vem pela frente é imprevisível. O Mundial segue. O Flamengo ainda tem desafios maiores pela frente, mas já conquistou algo raro: o respeito. Um respeito que desta vez não foi pedido, foi imposto. Em campo, na fala dos ídolos, na fúria contida da crítica europeia e no silêncio desconfortável de quem sempre se achou dono da bola. Se antes diziam que clubes sul-americanos estavam no Mundial para cumprir tabela, agora o mundo está sendo obrigado a rever o discurso. E isso, por si só, já é uma vitória do tamanho da história rubro-negra. Flamengo cala a Europa, muda o jogo e recebe reconhecimento de Thierry Henry. Merecem respeito. O Flamengo reescreveu as regras do jogo. Em um Mundial de Clubes, onde, historicamente, a soberania europeia dita o ritmo, o clube brasileiro se impôs com autoridade, bateu o Chelsea milionário e garantiu a classificação com um empate estratégico diante do LAFC. Mas o que realmente abalou o cenário internacional não foi apenas o avanço rubro-negro, foi a forma como ele aconteceu.
A postura do Flamengo chamou a atenção dos grandes nomes do futebol mundial. Organizado, inteligente e ousado, o time carioca mostrou que não foi ao torneio apenas para participar. Foi para competir de igual para igual. E venceu. A resposta veio com futebol de alto nível, pressão do início ao fim e um gol que calou a crítica. A atuação do Flamengo deixou marcas profundas. O ex-jogador e campeão mundial, Thierry Henry, hoje comentarista, não hesitou ao analisar a classificação. Em rede internacional, disse o que poucos europeus têm coragem de admitir. O que mais me impressionou não foi o placar, foi a atitude. O Flamengo jogou como um clube europeu, organizado, sem medo, com inteligência e, acima de tudo, com coração. A fala direta e sem filtros ganhou repercussão global. O jornal britânico Daily Football resumiu: Flamengo não jogou como sul-americano, jogou como europeu. Enquanto isso, o jornal espanhol Marca afirmou: o Flamengo não entra mais como azarão, entra como quem entende o palco e o momento. Contra o Chelsea, o rubro-negro mostrou intensidade, coragem e leitura de jogo. Enquanto os ingleses encaravam a partida como um treino recreativo, o Flamengo pressionou, ditou o ritmo e venceu. No jogo seguinte, foi estratégico. Não se lançou ao ataque de forma irresponsável, soube administrar a posse e segurou o empate contra o Leipzig, o suficiente para garantir a vaga e mostrar maturidade competitiva. Henry foi além. Se fosse qualquer outro time europeu que tivesse vencido o Chelsea e empatado com o LAFC, estariam tratando como favorito ao título. Mas como é o Flamengo, tentam minimizar. Isso é arrogância. Eles merecem respeito. A frase teve o peso de uma bomba. Disse o que muitos evitam dizer. E mais do que isso, desmontou o preconceito futebolístico ainda dominante nos bastidores da imprensa europeia. No Brasil, a repercussão foi imediata. Portais esportivos destacaram: Henry exalta Flamengo e critica a arrogância europeia. O que o Flamengo fez até aqui é mais do que uma campanha bem-sucedida. É uma mudança de narrativa. Uma resposta ao mito da superioridade inquestionável do futebol europeu. Uma prova de que a camisa rubro-negra, aliada à estratégia e à coragem, é capaz de abalar qualquer estrutura. O Mundial ainda não acabou. Mas uma coisa é certa: o Flamengo já fez história, já virou manchete, já forçou a Europa a olhar diferente. E talvez esteja apenas começando. Você concorda com Thierry Henry? O Flamengo jogou como europeu ou mostrou ao mundo que jogar como o Flamengo é o suficiente para se impor diante de qualquer gigante?